Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Eu vou te contar um negócio interessante. Roger Abdel-Maci, que é o médico monstro, o médico que teria cometido abusos em série. Tem o serial killer e ele era o serial abusador. Na cena do crime, eu postei a semana retrasada toda a história do médico Roger Abdel-Maci com as vítimas contando o que aconteceu. Você não vai acreditar o que eu vou te contar. Depois de todo esse problema, ele estava namorando antes de ser preso com uma procuradora da República. Júnior, procuradora da República. Meu Deus. É um dos cargos mais altos do governo federal e que ganha melhor. Sim. Essa mulher pediu demissão da procuradoria e morou com o Roger e fugiu para ele pro Paraguai. Meu Deus. Procuradora da República. Então, você colocou muito bem que algumas mulheres têm uma fixação pelo perigo, pelo banditismo. E essa procuradora me chama a atenção porque ela teve 2 filhos com Roger Abdel-Maci. Não sei se você se recorda, quando ele foi condenado a 300 anos, ele pega um avião e vai para o Paraguai. E ele ficou quase 3 anos no Paraguai, morando num casarão com ela. Por quê? Porque na clínica dele, ele faturou, nos 10 primeiros anos de carreira, 100 milhões de reais. Então ela pegou os 2 filhos com ele, abandonou o cargo dela de procuradora, foi para o Paraguai e viviam todo mundo lá. Até que a Polícia Federal descobriu e meteu ele em cana no Paraguai e ela com os filhos dele lá. Uma procuradora da República. Sabe que esse caso é um caso muito polêmico, porque também teve gente que defendeu ele. Eu lembro de uma mulher que ela escreveu um livro, ela nem tá no Brasil mais, ela tá na Inglaterra, e ela escreveu um livro, ela era a secretária dele. O nome do livro é Tudo por um Monstro. E ela narra. E aí vai contar a história do cara. Ele não era tão errado assim, ele só era um cara que. Ele pegava as mulheres, que elas estavam insatisfeitas com o casamento, triste com o marido, não sei o quê. Mas elas queriam, elas davam em cima dele. Elas iam 1, 2, 3, 5 vezes. E aí aconteceu de que um dia. Qual que era a história? Um dia, tipo assim, tinha uma dessas mulheres aí na faixa dos 35, entre 35 e 40, a maior parte das mulheres que ele abusou, né? Só que uma dessas mulheres descobriu que ele tinha uma outra. Então ela entre aspas, traiu o marido com ele, mas Sim. pensava que ele era só dela. E aí, numa crise de ciúmes muito louca, ela começou a descobrir que ele tinha mais uma outra e tudo mais. E ele era um cara que prometia mundos e fundos para as pessoas. Não, porque a gente vai ser feliz, não, porque você vai encontrar paz e amor em casa quando a gente estiver junto, só espero mais um pouquinho e tal. Então eram casos recorrentes, né, de promessas também que ele fazia. E aí um dia, quando a mulher descobriu, ela começou a descobrir da outra, e aí elas se juntaram e fizeram uma denúncia em massa. E teria sido esse o caso dele. Sim, sim. Não teria sido necessariamente o caso dele abusar, dele dopar as pacientes, dele realmente fazer com que as pacientes ficassem com medo de denunciá-lo porque ele tinha material delas e tal, sabe? Coisas nesse nível. A história é tão maluca pelo seguinte. E eu fui atrás dessas informações. Quem quiser assistir, vai lá na cena do crime, porque é chocante. É o seguinte. Ele cobrava, ele primeiro chegava o casal quer ter filhos, a mulher não podia ter filhos, aquela coisa toda. E ele contava uma história, e era uma coisa de louco. E ele investigava antes, perguntava a classe social, o que eles trabalhavam, não sei o quê. Bom, só para você ter uma noção, para você ter o bebê de proveta, custava um apartamento bom. Ele cobrava o valor de um apartamento. Teve casal que falou assim, mas nós não temos condição de pagar um apartamento. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, você não pagaria um apartamento para ter um filho de vocês? Ele tinha esse poder de convencimento. Bom, e ele falava o seguinte, por esse apartamento que ele cobrava,
você tinha direito a 3 inseminações. Porque ele falou, é melhor já pagar as 3, porque se for só uma e não acontecer, você vai ficar muito ansiosa. E como é que funcionava? Primeiro, ele retirava os óvulos dela, o espermatozoide do marido e fazia a fertilização. Quando fertilizava, ele escolhia os melhores óvulos fertilizados e a mulher tinha que vir novamente. Aí ela tomava um medicamento que era entre um anestésico e um relaxante. E aí, num procedimento, ele fazia a fertilização com aqueles óvulos já prontos. Só que a mulher estava meio dopada e ela ficava numa sala separada. Para quê? Para que ela pudesse descansar um pouco e passar o efeito desse remédio. Era ali que ele montava na mulher, onde a mulher não estava totalmente inconsciente, mas a mulher não tinha muita noção do que estava acontecendo. E esse é o relato de muitas vítimas que eu consegui coloquei na cena do crime. Uhum. Que é a mulher falando, olha, quando eu abri o olho, eu vi aquele homem em cima de mim. Ou seja, ele penetrava as mulheres naquela situação. E aí, várias mulheres, depois, elas pensavam que era uma imaginação por causa do remédio que foi tomado. Outras mulheres, envergonhadas, não contavam para o marido e abandonavam o tratamento. Até que teve uma mulher que teve coragem, chamada Vanúzia Lopes, que o apelido é Vana Lopes. Ela tomou coragem e foi. E no princípio a polícia não acreditou, porque ele era muito famoso. Ele tinha fertilizado as maiores personalidades desse país, inclusive o Pelé, a mulher do Pelé. Inclusive os filhos do Gugu. Ah, foi ele que fez? Foi ele. E aí o que aconteceu? Quando surgiu tudo isso, ficou muito claro que as mulheres tomaram coragem e denunciaram Roger Abdilmaci. Mas, o que eu quero te dizer, quantas mulheres esse homem abusou e mulheres que não tiveram coragem de ir na delegacia, de vergonha. Sim. E depois, o pior de tudo, descobriu-se que em muitos casos ele utilizava o espermatozoide dele. Tem muito casal que o filho é Roger Abdilmaci. Fizer o DNA é Roger Abdilmaci. Ou seja, o cara é completamente maluco. Uma pessoa que ninguém poderia desconfiar. Que ninguém. Agora, aonde ele está? Está preso, com 82 anos. Tá? Ele tem uma pena longa para cumprir. Está lá em Tremembé. E ele teria direito para ir para o semiaberto com 108 anos que eu fiz o cálculo. Ou seja, a tendência é ele morrer na cadeia. É morrer na cadeia. Ele já tentou falar que estava doente, chegou a ter direito a cumprir a pena em casa, aí descobriram que aquilo era uma farsa, e agora ele tem tentado constantemente voltar para a casa dele numa prisão domiciliar, mas já tem um bom tempo que ele está lá, em tese não anda mais, em tese só de cadeira de roda, cumprindo a sua pena. Entendi. Bom, muito bom. Ó, e o Robinho? Por que ele foi transferido de Tremembé, falando nisso? Olha, essa pergunta ela é muito interessante pelo seguinte. O filme Tremembé, ele provocou um alvoroço. Por quê? Porque muito que foi colocado lá no filme Tremembé ficou ruim para a carceragem. Ficou ruim para o presídio. Tanto é que a juíza criminal que cuida dos presídios lá de Tremembé alega que o Ulisses Campbell nunca entrou lá dentro. Que nunca autorizou ele entrar. Então, gerou um mal-estar por quê? Porque foi colocado que o Robinho tinha algumas regalias e também não estava muito bom da cabeça. Aquele Thiago Brenan, que é o milionário, também acusado de estupro, estava lá. Então, ficou um ambiente muito, muito complicado, porque você faz um filme de um presídio. E presídio tem que ser sério. Presídio não pode ter regalia. Todo mundo tem que cumprir a pena de uma maneira idêntica. E agora, não foi só ele que saiu de lá. Tanto o Thiago Brenan como o Robinho saíram de lá.
E essa história não ficou bem explicada. Não ficou. Talvez o filme Tremembé tenha falado alguma coisa que não gostaram, que a administração não gostou e acabaram transferindo. Eu vou te dar um exemplo, Júnior. No meu programa Operação de Risco, de vez em quando eu vou a presídio entrevistar preso. Tá? A gente localiza, minha produção localiza presos que querem ser entrevistados, presos condenados. E o cara quer abrir o coração, o cara quer contar. E a gente faz isso para mostrar que presídio não é uma coisa legal. Bom, quando a gente localiza no presídio alguém que quer dar uma entrevista para mim, nós temos que pedir uma autorização para o juiz do presídio. Então, tem juiz que autoriza, tem juiz que não autoriza. Então, mas autorizou o Jorge Lordello com a equipe da operação. Vamos lá, beleza. E eu vou te contar como é que é entrar num presídio. Tá? E isso eu, que fui delegado, não tenho nenhuma regalia. Eu chego lá, qualquer aparelho eletrônico tem que ficar guardado fora, em armários. Aí eu vou para uma sala, dou meu documento, fazem uma ficha minha, e aí, Júnior, eu passo por um detetor de metal e um raio-x. Sou acompanhado por seguranças, o meu cinegrafista também passa pelo mesmo procedimento, e aí o preso é retirado da cela, eu não posso entrar na cela, ele é levado para uma sala e eu faço entrevista. Ou seja, eu não tenho contato nenhum no presídio. Eu estou dentro do presídio, mas eu não entro na ala de presos. Ok? Ou seja, eu não tenho como fazer um filme e falar o que acontece lá dentro, que eu conversei com uma pessoa sobre o problema dele. Só que o filme, coincidentemente ou não, Thiago Brenan veio para Guarulhos e o Robinho parece que foi para Limeira, no presídio de Limeira, e saiu do presídio dos artistas. Agora, o porquê que o presídio dos artistas é bom, eu quero te contar. O cara que normalmente é preso, ele escolhe querer ir pra lá? Ele pode isso? Não. Não. O presídio dos artistas é para presos que tiveram alguma notoriedade e que, se fossem colocados num presídio comum, eles poderiam ser mortos. Você entendeu? Tá? Então, para preservar a integridade dessas pessoas, você colocaria lá em Tremembé, que foi apelidado de presídio dos artistas. Mas eu quero te dizer por que lá é vantajoso, ô Júnior. Eu vou dizer o seguinte. Lá você consegue trabalhar, porque lá tem estrutura para trabalho. A maioria das cadeias, mesmo você querendo trabalhar, não tem estrutura. Então, Entendi. Como é que funciona lá? Você trabalha 3 dias e desconta um dia de pena. Então, trabalha 3 dias, desconta um dia de pena. Aí, você fala, olha, eu quero fazer um curso aqui no Tremembé. Lá tem curso. Você faz 3 dias de curso, desconta um dia de pena. Aí você fala, olha, eu quero ler livro. Eu quero ler um livro. O livro do Lordello lá. Tá aqui, vai ler o livro, Paixões Perigosas. Tá bom. Você lê o livro. Você provou que leu o livro, você tem que fazer um resumo. 4 dias descontado da pena. Então o cara vai para lá, ele começa a trabalhar, ele começa a estudar, ele começa a ler livro. Mas eu vi uma história de que o Robinho não tava bem da cabeça mesmo, não. Ele não Então, ia conseguir nem ler nem trabalhar. Então, essa história foi lançada. É verdade ou é mentira? Ele deu uma entrevista agora. Ele deu uma entrevista. E ele aparentou estar muito bem, muito lúcido. E ele falou que tudo que falaram é mentira. Porque falaram que ele andava lá falando sozinho. Daí eu faço todo dia. Também. Isso aí quando todo mundo faz, você tá preocupado, você Tá fala. pensando. Não quer dizer que você tá batendo com os pinos. Não, mas aparentemente, o Robinho falou muito bem, mas o que me intrigou é que eles saíram do presídio dos artistas. Tá lá o Roger Abdilmaci, outros presos, mas eles saíram. E aí, eu não sei se no presídio onde eles foram, tem essa regalia do estudo, do trabalho e do livro.